nós vivemos em dias difíceis. E as dificuldades estão em todas as áreas da vida. Sejam elas financeiras, econômicas, relacionais ou de segurança. E nesta última, em que pesa o Estado nos assegurar proteção, essa proteção não tem sido suficiente para nos proteger naquilo que nós precisamos e nem nos alcançar com socorro imediato. O texto que nós acabamos de ler, que faz parte da nossa mensagem, ele fala de socorro, ele fala de proteção. E é um salmo que o povo de Israel cantava enquanto se dirigia para o templo de Jerusalém em procissão. E fazia isso nas suas festividades anuais. É um salmo que relata a apreensão do salmista ao olhar ao seu derredor e não ver, em face dos inimigos à espreita, quem o socorreria, quem o protegeria. Se eu levantasse os meus olhos para os altos, ou para os montes, conforme diz o profeta, o salmista, de onde me viria o socorro? É uma pergunta do salmista. E essa mesma pergunta nós podemos fazer aqui e agora, porque vale para as nossas épocas, vale para o nosso dia, para o nosso momento. Se você olhar à sua frente, olhar atrás, olhar para o seu lado, olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, ou até mesmo olhar para cima, para os céus, para lá fora, de onde te virá o socorro? Quem te socorrerá? Será que são os teus parentes? Será que é o Estado que está aí? Será que é o judiciário? Será aqueles que estão mais próximos de nós? Quem nos protegerá? Quem nos socorrerá? E a resposta do salmista, ela é bem assertiva. O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. E observe algo tremendo aqui, nessa certeza do salmista. Ele diz que não é qualquer Deus de onde vem o socorro. Ele diz o Deus de quem vem o socorro é o Deus que criou os céus e a terra. Não é uma mão qualquer da vida aí. É o Deus da Bíblia. É o Deus de Jesus Cristo. É o Deus que nos alcançou com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. É o Deus que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. E a razão desta confiança do salmista, e essa proteção divina está caracterizada no Salmo. E essa proteção divina está caracterizada no Salmo por 3 aspectos dessa graça de Deus. O primeiro aspecto que caracteriza essa proteção divina, posta aqui pelo salmista: Deus é cuidador. Vamos ler os versos 2, 3 e 4 novamente. Ele diz assim, na minha versão: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esses versos afirmam que Deus é aquele que guarda a nossa vida de dia e de noite. Amém? Ele exerce um cuidado tão grande que o salmista diz que Ele não permitirá que teus pés tropecem, que teus pés escorreguem, que você caia. É como uma mãe que cuida e segura na mão do seu filho para que ele não caia. Aqui você tem um exemplo que faz parte da nossa experiência como pais.
especialmente como mães. Imagine uma mãe que vai atravessar uma pista ou uma faixa de segurança e perto dela está o seu filho. Não importa a idade, pode ser pequeno, grandinho, maior. Ela, ao atravessar, ela segura na mão do filho e começa a atravessar essa pista. Se o filho avança, ela puxa o filho para o seu lado. Se o filho fica para trás, ela traz o filho para junto de si. E a razão disso, porque ela está cuidando do seu filho. Ela está protegendo o seu filho. E se alguma coisa vier a acontecer, ela prefere que aconteça com ela, mas que seu filho esteja salvaguardado. E assim é Deus também para conosco. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de nós. Isaías 49, verso 15, está dito: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Essa palavra que eu citei agora de Isaías 49, verso 15, foi dita por Deus ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías. E essa mesma palavra, ela serve para nós nesta noite e por toda a nossa vida. Por mais que possamos estar passando por um deserto, eu não sei qual deserto você está passando, que você possa estar até murmurando, vamos colocar assim, pelas dificuldades, pelas vezes que você tem orado, pelas vezes que as pessoas têm intercedido também por você, e você não vê nenhuma ação de Deus, e você chega a imaginar: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Pela palavra que Ele nos tem dado aqui, que é fiel e verdadeira, e ela não volta atrás. Não importa esse momento que você está passando. Saiba que Deus tem cuidado de você. Deus não esqueceu de você. Deus tem olhado para você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você é a menina dos olhos de Deus. É um deserto cujo socorro já vem se aproximando. Mas Deus está perto de você, caminhando com você. Então, este é o primeiro aspecto da proteção divina. Deus é cuidador. Deus cuida da gente. O segundo aspecto dessa proteção divina colocada aqui pelo salmista é que Deus é provedor. Ele é o Jeová Jirê. É o Deus da provisão. Esse termo Jeová Jirê, ele aparece na Bíblia lá em Gênesis 22, 14. E nós conhecemos essa história. É a história de Abraão e seu filho. Como é o nome do filho? Isaque. E Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E ele sai para o local que Deus havia indicado. E pede ao filho que leve a lenha para o sacrifício. Em determinado momento, Isaque chega para o seu pai e pergunta: pai, cadê o cordeiro para esse sacrifício? E ele olha para o filho e diz: Jeová Jirê, Deus proverá. Amém? E essa afirmação, querido, que Deus é provedor, te embasa aqui quando o salmista diz, em outras palavras, que a proteção de Deus está na sua provisão divina. Não somente com relação às nossas necessidades básicas, aquelas primárias, mas também aquelas inerentes
as necessidades humanas. E uma delas é a salvação. Deus já conhecia de antemão que nós necessitaríamos de um Salvador. E foi aí então que ele providenciou seu Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? No verso 5, lá está dito, e numa outra versão, diz que o Senhor, a sua mão direita, Ele nos guarda com a sua sombra. De tal forma que o salmista usa aqui de metáfora ao dizer que de dia o sol não nos ferirá, nem a lua de noite. Por acaso a lua tem nos ferido à noite? É uma metáfora que o salmista está usando aqui. E essa metáfora ele faz referência e me faz lembrar o momento em que Deus cuidou do seu povo no deserto, de dia e de noite. E Deus cuidou com tanto zelo, com tanto amor e amparo, com tanta provisão, que durante os anos que esse povo passou no deserto, Deus não lhe deixou faltar nada. Eles tinham que comer no deserto, imagine isso. Eles tinham que beber, eles tinham o que vestir, eles tinham o que calçar, e mais do que isso, durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, Deus providenciou uma coluna de nuvem, não só para guiar esse povo na sua caminhada, mas para lhe trazer sombra, um refrigério, aquele sol escaldante do deserto. É o Jeová Jireh, Deus da provisão. E não somente isso, à noite, Deus providenciou uma coluna de fogo. Que coisa fantástica. Naquele deserto, um frio danado, Deus aquecia esse povo com a coluna de fogo. Porque aquela coluna não servia somente para guiar aquele povo também, a sua caminhada à noite, mas também servia não somente para aquecê-lo, mas para iluminar o local onde esse povo ficava acampado. Esse é o Deus de provisão, o Jeová Jireh. Em Neemias 9:12 está dito: e guiaste-os de dia por uma coluna de fogo, de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Um outro verso, texto, Salmo 46, verso 1, ele afirma que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a gente pode dizer, socorro bem presente nas necessidades. Sabe por quê? Quem está angustiado porque tem carência de alguma coisa, está com medo, perdeu o emprego, está fazendo concurso, está com um relacionamento conjugal abalado. E aí surgem essas angústias, esses medos, essas apreensões. E são necessidades. E esse Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele nos alcança, vem com socorro bem presente nessa angústia. Esse é o segundo aspecto que caracteriza essa proteção divina colocada pelo salmista aqui. Há um terceiro aspecto, que é Deus é protetor. Observe que nos versos 7 e 8, lá está dito que Deus protege a nossa vida. De tal forma que aonde formos e o que fizermos, estaremos sobre a proteção de Deus. Daí o salmista dizer que o Senhor protegerá a nossa saída e a nossa chegada, não somente agora, mas para todo o sempre. Imagine isso,
para todo sempre. Deus protege a nossa vida. No verso 7, sobressai essa ideia que Deus nos protege de todo o mal. E o que é mal? Mal é tudo aquilo que é oposto ao bem. Não é verdade? O bem nos faz bem. Os bens nos protegem a vida. Não é isso? Um alimento bom conserva a nossa saúde e protege a nossa vida. Uma amizade boa conserva as nossas emoções e protege a nossa saúde, a nossa vida. E o mal? O mal sempre traz risco à vida, em todos os sentidos e aspectos, não só no físico, mas também no emocional e no espiritual. E este salmo está dizendo que Deus é esse protetor, que Ele protege a nossa vida e protege de todo o mal, de todas as coisas. A proteção de Deus é integral, em todos os sentidos, em todos os aspectos. É por isso que, sobre o aspecto espiritual, lá em Efésios 6, o Senhor nos pede para que nos revistamos de toda a sua armadura. Interessante isso, né? Revistamos toda a sua armadura. Por quê? Porque a nossa luta, de alguma forma, contra as coisas fora deste mundo sobrenatural, não se defronta com homens, com carne, com sangue, mas com seres espirituais. E quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós somos protegidos por Deus. Deus protege a nossa vida. Porque uma ação do inimigo de nossas almas sobre a nossa vida espiritual recai também sobre a nossa vida física. E nós temos passado por isso, muitos ataques de Satanás sobre o nosso espírito, quando nós estamos desguarnecidos dessa armadura espiritual, dessa armadura de Deus. Um dos reflexos é a enfermidade, não é? Quantas pessoas estão enfermas, algumas passando por um processo de depressão que não tem remédio que cure. Por mais assistência psiquiátrica que a pessoa tenha, por mais dias e dias deitada no divã de um psicólogo, essa pessoa continua ainda deprimida. Eu não estou dizendo que a depressão é espiritual, mas que ela pode ter causa também espiritual e orgânica. E muitas vezes em crente, porque a nossa armadura está enfraquecida. Amém, queridos? Então, Deus protege a nossa vida, em todos os sentidos e aspectos. De forma que, se a proteção divina, queridos, ela é caracterizada pelo cuidado de Deus, pela provisão de Deus e por essa proteção de Deus em nossa vida, aí nós podemos compreender alguns textos da Bíblia que falam de provisão, que falam de proteção, que falam de cuidados. Um deles está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ao dizer que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Aí vem na sequência uma explicação, porque Ele tem cuidado de nós. É interessante isso, né? Lance sobre Deus toda a ansiedade. O que é ansiedade? É tudo aquilo que nos causa uma preocupação, que também nos causa medo, que nos traz algum transtorno. E aqui o texto está dizendo tudo, é parte não. Então a ideia aqui é que lançar sobre Deus todo o nosso medo e todos os cuidados de que nós precisamos. Aí está a proteção de Deus, proteção divina falada pelo salmista. E na segunda parte tem uma coisa interessante. A ação verbal, tem cuidado. Traz um sentido de ação continuada. Sabe o que significa? Que Deus tem cuidado de você
desde o momento que você foi gerado no ventre da sua mãe e cuidou até agora, nesse exato momento que nós estamos aqui. E mais do que isso, esse cuidado de Deus se prolongará amanhã, depois e depois. Amém? Essa é a proteção divina. Diz o Salmo 91, versos 1 e 2, e já estou caminhando para o final dessa mensagem. Diz: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Observe aqui, queridos, eu gostaria de fazer um breve parênteses aqui, que o salmista diz: aquele que habita, e eu entendo literalmente, aquele que habita, ou seja, aquele que mora, aquele que reside, aquele que Deus é a sua habitação, aquele que Deus é a sua casa, é o seu abrigo. Amém? E diz o Salmo 91, que aquele que tem Deus como a sua habitação, esse tem a proteção divina em todos os aspectos, em sentido, porque Deus se torna o refúgio e a fortaleza. E mais do que isso, é um Deus que a gente confia. E quem confia, lança ansiedade por baixo, por terra, se deleita. Não é que fique no vagal, não. Mas Deus começa a operar na vida da pessoa de uma forma tremenda e extraordinária. E para usufruirmos dessa habitação, meu amado, tem uma coisa: nós precisamos estar abrigados nas asas do Senhor. É mais uma metáfora, né? Estamos habitando o Senhor. De que forma? De que forma nós podemos estar abrigados nas asas do Senhor? 3 aspectos que eu considero importantes para isso. Primeiro, vivendo em obediência à palavra de Deus, a Bíblia, uma vida de fé e prática. Não só algo teórico, mas algo existencial, vivencial. Viver a palavra de Deus. E não somente obedecer à palavra de Deus, mas ter uma vida também de santidade. E santidade é um processo que começa a partir do momento que nós fomos convertidos a Deus. E esse processo só termina quando nós morremos, ou se Jesus vier antes, que nós morremos. É como diz Paulo, esse processo de santificação é de degrau em degrau, de glória em glória. Isso também depende de nós, da nossa busca, nosso desejo de habitar o esconderijo do Altíssimo, habitar em Deus. E uma outra terceira coisa, que não é somente você obedecer à palavra de Deus, ter uma vida de santidade, mas também você depender totalmente de Deus. Isso é difícil, não é? Depender de Deus no mundo em que nós vivemos, com esse apelo todo. Qualquer coisa que acontece, nós já ficamos desesperados. Nós já procuramos A, B ou C. Como é que vou ser resolvido isso aqui? Quem pode me ajudar? Quando, na verdade, a gente devia parar, ter um bom senso e dizer: Senhor, eu habito no teu esconderijo. E descansar. Eis aqui a minha ansiedade. Como está dito no Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Ou seja, Ele te protegerá. Porque esse susterá tem uma abrangência muito grande. Ele te protegerá em todos os aspectos e sentido. Ou seja, Ele cuidará de você, Ele te dará uma provisão, e Ele protegerá a sua vida. Se eu olho para os montes, vamos colocar
essa questão do salmista. Se eu olho aqui para o Planalto Central, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que o salmista fez e que nós devemos fazer. A nossa proteção está em Deus. Somente Ele, mais ninguém, pode nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas também nos momentos mais alegres da nossa vida. Ele está em tudo. Ele é Deus. Ele é a vida. É o nosso ter e querer. Querido, eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Mas uma coisa eu sei, que todos nós passamos por desertos. Não sei se o seu deserto hoje é um deserto emocional, relacional, ou é questão financeira, ou econômica, ou uma outra coisa qualquer, que só você e Deus certamente sabe, ou algumas pessoas do seu relacionamento. Mas uma coisa eu sei, se você de fato neste momento disser, Senhor meu Deus, eis-me aqui, e esse deserto, que é a minha ansiedade, eu coloco diante de ti, lanço sobre ti, conforme diz a tua palavra. E eu creio, com base na palavra do Senhor, que o Senhor vai te sustentar. E eu creio que você vai sair daqui com uma visão diferente, com um entendimento diferente, com discernimento para as questões financeiras, para as questões relacionais, para as questões emocionais. Porque Ele é Deus que faz tudo. É Deus que conhece a nós. Se você tem alguma dessas dificuldades, passa por algum desses desertos, inclusive outros que eu nem comentei, feche seus olhos, curve a sua fronte. Eu quero orar por você nesta noite. Mas eu quero que você primeiro diga, Senhor, eis aqui o meu deserto. Eis aqui a minha ansiedade. E eu deposito ela aos teus pés. Eu lanço sobre ti. Porque eu sei que o Senhor tem me guardado. Faça isso. Ó Deus, Deus de provisão, Deus de graça, Deus que é a nossa bandeira, Deus que nos sustenta, és um Deus de aliança. E nós te glorificamos nesta noite por isso, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro, porque se olhar para o alto, para o meu derredor, eu sei de onde me virá o socorro. Por esse socorro vem do Senhor, que é o meu Deus, o meu Redentor. Por isso, Pai Santo, Pai Justo, aqui está a Tua igreja, Senhor. Eu coloco ela diante de Ti, do Teu altar agora. E cada um dos desertos, das ansiedades, aflições pelos quais os Teus servos e servas podem estar passando e colocado diante de Ti agora. Eu peço ao Senhor, meu Senhor, dá-te pressa, meu Deus. Dá-te pressa, Pai, para que o Senhor venha com o suprimento de uma provisão necessária, o suficiente, Pai, para que esse deserto seja debelado, Senhor. Em nome de Jesus, que haja a Tua graça abundante, Pai. Que todo medo, Senhor Deus, desapareça. Toda angústia, Senhor Deus, seja posta de lado, Senhor. Que toda ansiedade, Senhor, seja, Senhor Deus, tirada e lá colocada a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Pai. E que essa confiança no Senhor, Senhor, se estiver abalada, seja fortalecida agora, Senhor. Que as pessoas possam olhar para o alto, para o seu derredor e dizer, o meu socorro vem do meu Deus, o Criador dos céus e da terra.
É assim que nós oramos, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém.